Permaneçam como estão. Aprovada. Requerimento de autoria do vereador Marcelo Verli para leitura de documento. Citar próprio que faça a leitura. Vereador Marcelo Verli. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, 17 de junho de 2010. Ao excelentíssimo presidente, vereador Sérgio Xavier. Excelentíssimo presidente, sirvo-me do presente para informar meu afastamento dos cargos de presidente das comissões técnicas abaixo relacionadas a partir desta data, haja vista a homologação de minha candidatura a deputado federal nas eleições de 2010, no próximo sábado, 19 de junho, e o consequente tempo que precisarei destinar à campanha eleitoral, o qual poderia prejudicar o bom trâmite das proposições legislativas em curso. São estas as comissões: Educação, Cultura e Esporte, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Ética e Decoro Parlamentar. Solicito, outrosim, que seja feita a substituição do meu nome nos conselhos municipais dos quais honrosamente faço parte, pelos mesmos motivos expostos acima. Na certeza da melhor acolhida, subscrevo-me atenciosamente, vereador Marcelo Verli. Como o vereador Marcelo Verli continua nas comissões como membro, o vereador solicita somente a saída da presidência, eu solicito às comissões de Cultura, Educação, Cultura e Esporte, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Ética e Decoro Parlamentar, que se reúnam, né, e entre si indique para a mesa diretora o novo nome do presidente das comissões. A gente aguarda até na próxima semana, como o afastamento do vereador se dará no próximo sábado, dia 19, né, que até na próxima terça-feira nós tenhamos os nomes dos presidentes das 3 comissões que o vereador Marcelo Verli solicita a sua saída como presidente. Requerimento do vereador Edson Flávio, requerimento de leitura já aprovado pelos senhores vereadores, eu solicito ao vereador que faça a leitura. Senhor presidente, esse requerimento é a resposta a um ofício que eu enviei para a Coordenadoria de Educação Serrana 2, coordenadora da Educação Serrana 2, professora Valéria, que tem o seguinte conteúdo: solicitação de informação, prezada coordenadora, cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me de presente para solicitar informações sobre o andamento do processo E03/105.00415/2010, informações referentes ao processo de implantação do ensino médio na escola Aldeia da Criança Alegre, no distrito de Amparo. Senhor presidente, e a resposta chegou por parte daquele órgão. Em resposta ao ofício 0150, cabe informar a vossa senhoria que o processo E03/105.00415/2010 encontra-se no setor de expedição de atos do SEDUC, conforme documentos abaixo. Isso aqui, senhor presidente, é só para dar uma afirmativa para a comunidade de Amparo, que há algum tempo vem solicitando a implantação do ensino de 2º grau naquela unidade escolar. E a gente tem visitado a comunidade e ela nos enviou esse ofício, vindo da Secretaria de Estado de Educação, uma vez que o processo está tramitando e, se Deus quiser, em breve, nós teremos aí a implantação do ensino de 2º grau na escola, Escola Estadual Aldeia da Criança Alegre, em Amparo. Senhor presidente, essa é a leitura que eu queria fazer e já fiz o comentário também. Resposta a requerimentos. Vereador, gostaria de comentar alguma coisa? Rapidamente, por favor. Gostaria de comentar, senhor presidente, com relação ao requerimento de informação que eu fiz, de um projeto que tramitou nessa casa, que foi aprovado, Vereador, vou lhe conceder, vereador, cuja ementa dizia: autoriza a abertura de crédito adicional especial para os orçamentos fiscal e de seguridade social do município de Nova Friburgo, no montante de até R$ 8.935.750, objetivando o atendimento de demandas operacionais e técnicas do respectivo orçamento. Falava aqui a ementa de abertura de crédito adicional especial. Eu lembro bem
que esse projeto chegou nessa casa, como chegam todos os projetos do Executivo, em regime de urgência urgentíssima, para que fosse lido e aprovado naquele momento. Eu imediatamente pedi minha assessoria que desesperadamente corresse ao gabinete e tentasse levantar o que estava escrito no projeto, porque falava de crédito adicional especial, mas tinha aqui serviços públicos, expansão e manutenção da iluminação pública de prédios e praças e tal. Já havia R$ 45 mil estimado e houve um acréscimo de 67.500. De obras, tem duas indicações aqui de obras, Secretaria de Obras, de construir, conservar, modernizar, construção e conservação de abrigos. Em uma, já havia R$ 300 mil. Ampliou-se em mais R$ 2.600.000. O que eu chamo a atenção aqui, primeiro o fato da urgência urgentíssima, sempre, sem a possibilidade do vereador conhecer e ler o que está votando. Me posicionei contrário, o projeto passou, fiz um requerimento de informação com relação ao tal crédito adicional especial e vem a resposta do Executivo, que, na verdade, isso aqui nós demos foi um cheque em branco, quem votou favorável, obviamente, porque ele volta a dizer que o crédito especial, por sua própria natureza, possui o caráter de não previsão orçamentária e, sendo assim, necessita de lei específica prévia o autorizando. Quanto a isso, não tem a menor discussão, quando se fala de crédito adicional especial. O problema é que era crédito suplementar também. E aí há, inclusive, ilegalidades cometidas pelo Executivo e, lamentavelmente, aprovadas pelo Executivo com relação a isso. Continuam afirmando o erro com relação ao crédito especial e não falam sequer do crédito suplementar nas respostas que foram oferecidas ao requerimento. Isso causa uma nebulosidade, uma fumaça em torno do tema, que pode parecer menos importante ou desinteressante de discussão. A quem nos assiste na TV Câmara pode achar que isso não tem importância, mas tem importância vital, porque trata de recursos do dinheiro público que foram aprovados de uma forma equivocada por essa casa. Como o tempo é exíguo, eu vou conceder uma parte ao vereador professor Pierre. Obrigado, vereador. Nesse período, eu estava representando o município e Estado na Conferência Nacional de Educação em Brasília. E como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, me traz estranheza, eu gostaria até de ter esse esclarecimento, se foi dado parecer sobre isso. Porque o artigo 76 do Regimento Interno diz que compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro, especialmente quando for o caso de, e o inciso 4º põe, proposições referentes a matérias tributárias, aberturas de créditos, empréstimos públicos, e assim sucessivamente, para não prolongar. A gente tem que lembrar o seguinte: crédito suplementar e crédito especial, sobretudo, podem ser comuns em final de exercício orçamentário. Mas o Poder Executivo, pasmem, vereadores, já fez 97 créditos suplementares só no primeiro semestre. E ainda um crédito especial que eu gostaria de saber se foi dado parecer na sessão, senhor presidente. Conclua, por favor, vereador. Porque se não foi, não se cumpriu o regimento. Eu não estava presente em virtude do compromisso em Brasília, representando o município e o Estado. Então isso tem que ficar às claras, porque é orçamento público, é dinheiro público e tem que se ter muita responsabilidade no remanejamento disso. O que mostra e demonstra que o orçamento aprovado no ano passado, sinceramente, estava totalmente desorganizado. Conclua, E por quando favor. ele está organizado, não precisa dessa tamanha quantidade de remanejamentos. E muito mais de crédito especial no primeiro semestre. Tem alguma coisa esquisita realmente nessa aprovação. Obrigado, vereador. Por favor.
Concluído, senhor presidente, eu agradeço ao vereador professor Pierre, que corrobora aqui as minhas palavras, e faço a solicitação, agradeço a resposta que foi enviada do Executivo para o meu gabinete, mas considero que as respostas são ineficientes, ineficazes, uma vez que a lei foi descumprida e o objetivo principal é que essa casa faça cumprir todas as leis. E é um reconhecimento público da ineficiência da maneira como o Executivo vem tratando questões importantes, como, por exemplo, o orçamento. Eu concluo aqui. Senhores vereadores, daremos início à nossa ordem do dia. Pois não, vereador. Só fazer uma consulta aqui ao nobre vereador conhecedor profundo do regimento interno da casa. O vereador falou em 10 dias o prazo de apresentação de emendas, né? Então, senhor presidente, na linha que o vereador fez as colocações a respeito da minha emenda, também merecia nas emendas do vereador Pierre, porque o vereador, se não me engano, recebeu a LDO no dia 16 de abril. A maioria dos vereadores receberam no dia 16, só o vereador Reinaldo Rodrigues e o vereador Renato Abirramer receberam no dia 19. E o vereador, não a comissão, mas o vereador Pierre apresentou as emendas dia 7 de maio. 10 dias que o senhor falou, não foi? 7 de maio. O senhor apresenta, protocolou. Não. Conclua, vereador, por favor. O vereador protocolou dia 7 de maio. Então, o vereador é bom em português, mas é ruim em matemática. Então, eu gostaria de encaminhar ao presidente que, na direção das minhas emendas, as emendas do vereador também não têm validade. Só quero dizer aos senhores vereadores que toda preposição, emendas e projetos são encaminhados à CCJ, que faz análise quanto às questões que estão amarradas aí do nosso regimento interno. Senhores vereadores, pois não, vereador, rapidamente. Questão de ordem aqui, 2 assuntos. Esse levantado pelo nobre vereador Luciano, o projeto da LDO está na Comissão de Justiça. Eu vou solicitar a Vossa Excelência a opinião do procurador quanto à tempestividade de todas as emendas apresentadas para que nós possamos já incluir na ordem do dia da próxima semana. E, ao mesmo tempo, então, caminho a Vossa Excelência com essa solicitação. Ao mesmo tempo, eu devolvo a Vossa Excelência o projeto 6958-2010, de autoria do vereador Cláudio Damião, que proíbe a cobrança de estacionamento nas unidades hospitalares e estabelecimentos congêneres no município de Nova Friburgo. Projeto esse que está em regime de urgência, e eu encaminho ao autor para a ciência do parecer do ilustre procurador. Portanto, entrego os 2 a Vossa Excelência. Senhores vereadores, muito obrigado ao vereador Jorge Carvalho. Daremos início à nossa ordem do dia. Primeira discussão da indicação legislativa de autoria do vereador Cláudio Damião. Solicito envio a mensagem ao Executivo, a fim de instituir no âmbito do município de Nova Friburgo o programa Turismo Ecológico. Solicitar ao vereador Edson Flávio que faça a leitura. Câmara Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 8 de setembro de 2009, indicação legislativa. Solicita na forma regimental a mesa diretora o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito, cujo escopo é atender os objetivos do seguinte anteprojeto de lei 025/2009. Cria o programa, abre aspas, Turismo Ecológico, fecha aspas, no âmbito do município de Nova Friburgo. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal de Nova Friburgo fica autorizado a criar o programa, abre aspas, Turismo Ecológico, fecha aspas, destinado a despertar a consciência ecológica entre os alunos das unidades escolares públicas e privadas de ensino fundamental e a promover visitas às reservas ecológicas e parques ambientais da região, sempre acompanhados de profissionais da área, a fim de imprimir uma educação ambiental preservacionista e de exploração responsável do potencial turístico do município. Artigo 2º.
O programa de que trata esta lei será implementado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com as Secretarias Municipais de Turismo e de Meio Ambiente, as quais organizarão em conjunto o calendário anual de visitação no sistema de rodízio das escolas e os profissionais que acompanharão os alunos. Artigo 3º. A Prefeitura Municipal poderá disponibilizar o transporte adequado aos alunos da rede pública e privada, sendo vedada a cobrança de valores para este transporte, para o ingresso em reserva ecológica ou parque ambiental do município de Nova Friburgo ou a outro qualquer título. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor no calendário escolar seguinte ao ano de sua publicação, revogada as disposições contrárias, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e redação final à época, sob a presidência do excelentíssimo vereador e atual secretário de Assistência Social, Isaac Demani. Após a leitura, em discussão, 10 minutos para a discussão. Pois não, vereador. Vereador autor, vereador Cláudio Damião falará a favor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto é bastante simples. Eu até falei dele um pouco antes e de forma inadvertida abordei o tema, quando na verdade devia estar tratando de uma outra indicação, mas que não fere nem prejudica o projeto e acho que repeti-lo vai até ser benéfico. Ao criar a indicação legislativa, Programa Turismo Ecológico no âmbito do município de Nova Friburgo, eu até citei, e quero reforçar aqui, a ideia da secretária municipal de Educação, professora Lídia Porto, que ao receber 3 ônibus do governo do estado para transporte escolar, teve a ideia e me perguntou o que eu achava da ideia de utilizar os ônibus para que os estudantes dos nossos distritos, principalmente as localidades mais distantes, pudessem ser levadas para conhecer pontos turísticos, para conhecer bibliotecas, universidades, enfim, para que isso também fosse um processo de educação, um processo pedagógico das crianças. Por óbvio que achei a ideia fantástica. Nada melhor do que o município ter os ônibus e transportar as crianças para que elas possam fazer a complementação de sua aprendizagem. Até porque, estranhamente, as professoras têm dificuldade de transportar os alunos via empresa pública municipal. A concessão da FAOL acaba barrando e esbarra no processo educacional, dificultando o transporte das crianças no município, porque vão fazer o extra classe. Se uma criança sai da escola acompanhada dos professores e quer utilizar o ônibus para ir à biblioteca, são barrados porque não está estabelecido que elas possam ir fazer esse processo. Ora, educação também tem o processo complementar. Se precisar ir à biblioteca para uma pesquisa, ou se precisar de um passeio que traga cunho cultural, educacional, não há que a empresa barrar. Isso faz parte do processo de ensino, processo pedagógico. Mas, infelizmente, a empresa em Nova Friburgo tem dificultado o trânsito das crianças, mesmo acompanhado dos professores. E essas reclamações têm chegado ao gabinete e nós vamos tratar disso no momento oportuno. Faço aqui apenas um lembrete. Na medida em que o município passa a usufruir de 3 ônibus escolares de qualidade, de tamanho adequado para um transporte de alunos. Também aproveito a oportunidade, porque o ministro Mink estará em Nova Friburgo amanhã, e como ministro, ex-ministro do Meio Ambiente, certamente uma indicação legislativa nesse sentido tem um amparo de uma pessoa com a experiência e a vivência dele. Portanto, seria uma parceria entre Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, de Ambiente e, por que não dizer também, da Secretaria de Cultura, uma vez que as crianças do nosso município poderão usufruir plenamente de uma indicação legislativa, se for aceita pela Prefeitura, se for aceita pelas secretarias aqui mencionadas, no sentido de oferecer uma qualidade melhor de aprendizado aos nossos estudantes, levando em conta, inclusive, o dito do prefeito de que é uma cidade verde, uma cidade-parque. Então, é uma indicação simples, mas que tem um cunho bastante profundo do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Citava aqui o fato de termos a Mata Atlântica, Véu das Noivas, Furnas, Encontro dos Rios, Parque Municipal
no Cascatinha, nós temos cachoeiras, corredeiras, temos localidades fantásticas, Janela das Andorinhas, Três Picos, em Salinas, Caledônia, as Catarinas, o Morro da Cruz. Eu relacionei alguns locais, certamente tantos outros poderiam ser citados. Concedo a parte, vereador Renato Abirrâmia. Pela iniciativa, sem dúvida nenhuma, o município de Friburgo se orgulha da sua mata, das 44% que ainda permanece da Mata Atlântica, ombrófila, e nós temos uma grande biodiversidade. Em trechos remanescentes da Mata Atlântica e Nova Friburgo, nós temos espécies que só existem aí. E são 1.390 espécies animais e 20.000 espécies vegetais. Nós temos, como Vossa Excelência falou, 1.500 rios, riachos, corredeiras, cachoeiras, 10 grandes vales, e a consciência ecológica dos jovens é importantíssima. E eles são muito suscetíveis ao meio ambiente. É muito fácil convencer um jovem que tem um futuro enorme pela frente a tratar melhor do meio ambiente. E esse projeto é fundamental, porque pode também contribuir com a área de turismo ecológico, que Nova Friburgo é rico, e que nós podemos combater o grande desemprego que hoje permanece na nossa cidade. São mais de 30.000 pessoas desempregadas, 9.000 jovens entre 15 e 24 anos desempregados. Nós precisamos arranjar alternativas, e o turismo é responsável por 10% do PIB do mundo. E nós já tivemos a segunda rede hoteleira do Estado, hoje houve uma degradação. Esse projeto pode, se o Executivo naturalmente concordar, que eu acho meio difícil, mas, porque muitos projetos que nós fazemos aqui, o Executivo simplesmente faz vista grossa, nem aqueles que são aprovados aqui são cumpridos, mas, sendo otimista, eu gostaria que esse projeto fosse, Vossa Excelência tivesse contemplado o seu projeto com ações governamentais efetivas. Obrigado, vereador, por ter aparteado e dizer que nós vemos adultos jogando lixo no rio, pneu, televisão velha, sofá, jogando lixos e entulhos nas margens das calçadas. Então, a formação vem dentro da escola. Se nós formarmos uma nova geração que foge ao comportamento equivocado dos pais, que não tem uma noção da importância da ecologia, estaremos cumprindo um papel essencial e fundamental para a manutenção das belezas naturais e uma consciência ecológica. Naquela oportunidade em que falei do projeto, da indicação, do cumprimento da indicação legislativa 5.391 de 2009, na verdade eu me referi a uma questão de interesse das mulheres. Eu apresentei uma proposta na Câmara que criou, e foi aprovada, e criou a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, uma comissão interna da Câmara, e que suscitou um debate com relação ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. E foi formulado todo o projeto, foi apresentado com a participação de várias entidades, ONGs, que lutam em defesa dos direitos da mulher, como Ser Mulher, Anastácia, Associação de Mulheres Mastectomizadas, Centros de Referência da Mulher, o CREM, Centro Cultural Afro-Brasileiro, Issunoquê, e tantos outros, OAB, sindicatos, associações. Foram muitas as mulheres que participaram. E nós enviamos o projeto pronto ao Executivo para que fosse, como uma indicação legislativa, retornado à Câmara e aprovado. Então, na verdade, a minha defesa naquela oportunidade, ficou um pouco confusa, era de que esta indicação legislativa fosse ao Executivo, cobrando o cumprimento ou a apresentação desta lei que cria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, acabo aqui... 2 minutos, vereador. Acabo aqui, senhor presidente, restabelecendo a clareza com relação à minha fala naquela oportunidade, defendendo o projeto do turismo ecológico nas escolas, compreendendo que a secretária municipal de Educação, professora Ledir, terá boa vontade e entenderá a proposta, uma vez que comunga com a iniciativa que ela me revelou de utilizar os 3 ônibus também neste sentido, e rogo aqui aos meus pares que compreendam a importância da indicação, embora seja uma mera indicação, não seja um projeto de lei impositivo,
mas que com isso sensibilize o Executivo no sentido de aproveitar esta ideia, essa sugestão e que a implemente. Senhores vereadores, após a discussão, primeira discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Primeira... Pois não. Presidente, eu gostaria de solicitar que nós passamos, na verdade, em discussão única o projeto de reunião solene de minha autoria, até para nós podermos acelerar e limpar a nossa pauta para as próximas sessões. Solicitação ainda do vereador Marcelo Verli para que o projeto dele seja discutido em discussão única. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, primeira projeto, discussão única, projeto de reunião solene, de autoria do vereador Marcelo Verli. Reunião solene realizada no dia 26 de agosto de 2010, em homenagem aos 20 anos do Instituto Politécnico da UERJ Nova Friburgo. Em discussão, o vereador tem 10 minutos. O presidente faria uso da tribuna. Pois não, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Sérgio Xavier, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham na noite de hoje, senhoras e senhores que nos acompanham também pelo sistema de TV a cabo do nosso município, através da TV Câmara, esse programa que, ao longo de vários e vários anos, tem permitido o acesso a toda a nossa população das ações que acontecem no Legislativo. Para mim é sempre uma grande honra ocupar a tribuna, Laura Milheiro de Freitas, e falar nesse momento, hoje, particularmente, de uma paixão antiga. Uma paixão antiga que já dura aí seus 20 anos, e eu tenho certeza que vai durar por toda a minha vida, que vem a ser exatamente a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu falo isso, eu falo exatamente por toda a importância que a UERJ, ao longo desse período, ao longo de sua estruturação, de seu fortalecimento, de sua consolidação, vem trazendo em termos de valor agregado para a nossa cidade, para a nossa região. Eu me lembro, fiz o concurso em 1990, ingressei no dia 1º de agosto de 1991, com meus 20 anos à época, e desde aquele momento passei a ter contato com professores, pesquisadores, servidores, alunos, profissionais, sempre voltados para a inovação, para a renovação, para a modernização, e com certeza isso contribuiu e muito para a minha formação profissional. O Instituto, que foi criado em 1990, inicialmente como um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, uma iniciativa importante do então governador Moreira Franco, fazendo com que a atividade de pesquisa iniciasse a sua interiorização pelo Estado do Rio de Janeiro, não somente na capital, como tem sido a tradição, ou pelo menos vinha sendo a tradição desde então. Com a mudança de governo, houve uma série de dificuldades, mas dois elementos centrais foram de grande importância naquele momento. Primeiro, a mobilização dos profissionais que, à época, já trabalhavam no Instituto Politécnico, que fizeram com que a classe política de Nova Friburgo se mobilizasse, e a existência, naquele momento, de um deputado estadual do PDT, Carlinho Guimarães, que abraçou a nossa causa e desenvolveu uma série de ações junto ao reitor da UERJ, professor Ézio Cordeiro, junto à Assembleia Legislativa, culminando no ano de 93, então, com a incorporação do Instituto Politécnico à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, se transformando no primeiro campus da UERJ no interior do Estado. A partir daí, as instituições começaram a chamar, na verdade, começaram a dar uma atenção à nossa universidade. O CNPq, a FAPERJ, a FINEP, que são órgãos de apoio à pesquisa que existem no nosso país e no nosso estado. O Instituto começou a se fortalecer, foi criada no ano de 95 a primeira incubadora de empresas de base tecnológica do interior do Estado do Rio de Janeiro, e eu tive a honra de assumir a gerência da incubadora e trabalhar pela sua implantação e sua consolidação. Nesse mesmo ano foi instalado e implantado
o curso de pós-graduação em modelagem computacional, tanto a nível de mestrado quanto doutorado. Centenas de alunos, inclusive de outros estados e até mesmo de outros países, começaram a vir para Nova Friburgo para poder fazer os seus cursos de pós-graduação. A luta continuou, e aí, como a UERJ é sinônimo de educação pública, gratuita e de qualidade, fizemos um grande movimento na cidade de Nova Friburgo, na luta pela implantação do primeiro curso de graduação público, e a partir aí do apoio que tivemos à época do subreitor de graduação, professor e também friburguense, Ricardo Vieira Alves, viabilizamos a instalação do curso de Engenharia Mecânica, que vem formando ao longo de praticamente 11 anos, centenas e centenas de engenheiros que estão sendo empregados nas principais empresas do nosso país, principalmente do setor de petróleo e gás, além de outros setores. Mais à frente, tivemos aí a implantação do curso de Engenharia de Computação, a implantação de laboratórios de prestação de serviços, ou seja, uma história vitoriosa, uma história composta de muita luta, também de muita dor. Tivemos aí, ao longo desse tempo, a perda de 2 grandes diretores, pessoas que fizeram a diferença no seu tempo. O primeiro deles, o professor Paulo Jorge Paes Leme, um matemático de respeitabilidade internacional, que veio para Nova Friburgo e assumiu a direção do Instituto Politécnico e foi o precursor, juntamente com os servidores, da incorporação do Instituto ao UERJ, e, lamentavelmente, no ano de 96, ele faleceu, vítima de câncer, mas deixou um legado de que a universidade não pode cerrar as suas portas e dar as costas para a sociedade. Pelo contrário, ela precisa ter atividade não só de graduação, de pesquisa, de extensão, se aproximando cada vez mais da comunidade, como tem acontecido ao longo do tempo na nossa realidade. Tivemos também, no ano de 2008, o falecimento precoce do professor Juarez Muilaer, que era o nosso diretor à época, diretor eleito democraticamente, que foi um grande baque para a nossa instituição, mas que, ao longo desse tempo, mesmo com essas dificuldades, mesmo com esses problemas, mesmo com essas situações delicadas, nós soubemos tirar forças onde muitas vezes só existiam lágrimas, e a partir do esforço nós conseguimos construir uma instituição muito forte e que tem uma respeitabilidade muito grande. Inúmeras pessoas contribuíram, com certeza, ao longo do tempo, e eu acredito que uma sessão solene em comemoração dos 20 anos de funcionamento do Instituto Politécnico, que teve também uma grande marca ao se instalar no prédio do saudoso Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas, que foi um marco no processo educacional, não só em Nova Friburgo, vereador Edson Flávio Coelho, já vou conceder uma parte a Vossa Excelência, mas em todo o nosso país. O Colégio Nova Friburgo ficou conhecido por ser uma experiência pedagógica, didática, moderna no processo educacional. E esse legado deixado por todo aquele ambiente, com certeza, contaminou positivamente as gerações que se sucederam ao longo da história do Instituto Politécnico e convergiram para que a instituição pudesse se consolidar, pudesse se fortalecer. E uma instituição que conta com o apoio unânime dessa Casa Legislativa, uma série de iniciativas que vem acontecendo, que vêm sendo desenvolvidas, com o objetivo de cada vez mais aproximá-la da nossa sociedade. Vereador Edson Flávio, concedo a parte a Vossa Excelência, com o maior prazer e muita honra. Posteriormente, ao vereador Renato Abirrani. Excelente vereador Marcelo Verli, é inegável a participação de Vossa Excelência no processo de construção da educação em Nova Friburgo, principalmente na batalha que Vossa Excelência vem travando no movimento Estudar Aqui é Federal, e a grande contribuição que Vossa Excelência, durante o seu período conhecido, de vida pública, mesmo antes trabalhando na UERJ, a grande contribuição que Vossa Excelência tem dado e continuará dando, com certeza, não só a UERJ, mas todas as instituições ligadas ao ensino superior e às outras áreas. Então, eu quero só nesse instante, não posso me omitir de parabenizar Vossa Excelência pela lembrança, e pela visão de promover essa sessão solene em homenagem ao UERJ, porque quando Vossa Excelência assim faz, Vossa Excelência tem uma visão de longo alcance, porque todas as vezes que se dá um passo nessa direção, de reconhecer o trabalho que é feito por essa instituição, de que Vossa Excelência faz parte do quadro de funcionários com grande brilhantismo, e isso é importante para toda a sociedade friburguense. Então, eu quero parabenizar de coração Vossa Excelência pela grande
atuação que Vossa Excelência tem tido nessa área educacional. Vereador Edson Flávio, eu agradeço as gentis palavras de Vossa Excelência, mas compartilho, porque Vossa Excelência também é um profissional que, ao longo de muito tempo, vem lutando e se dedicando à educação pública no nosso município, e eu tenho certeza que ainda vai fazer muito pela nossa cidade, pela nossa região. Vereador Renato Abirrani. Eu quero agradecer à parte e comentar Vossa Excelência pela justiça que Vossa Excelência faz ao nome do ex-deputado Carlos Guimarães, que foi líder do governo do PDT, governo Leonel Brizola. Ele realmente, o esforço dele de trazer o Instituto Politécnico para Friburgo tem que ser sempre reverenciado. Além disso, lembrar também que o deputado Carlos Guimarães trouxe também o socorro de emergência do Corpo de Bombeiro para Nova Friburgo. Muita gente não sabe. E é bom que se diga aqui do trabalho muito bom para Nova Friburgo, quando ele esteve na liderança do PDT na Assembleia Legislativa. Vereador Renato, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas quero também dividir com Vossa Excelência, principalmente a implantação do curso de Engenharia Mecânica, que, embora tenha sido uma luta desenvolvida por todos os servidores profissionais da universidade, à época Vossa Excelência já ocupava funções públicas, foi o ex-governador Antônio Garotinho que inaugurou a primeira turma do curso de Engenharia Mecânica, e Vossa Excelência se fez presente naquele momento, como tem sido sempre uma marca de vossa atuação. Então, eu agradeço as palavras gentis e retorno também, porque nós precisamos reverenciar os trabalhos sérios que são feitos, independente de questões político-partidárias, porque sempre precisamos colocar Nova Friburgo em primeiro lugar, acima de questiúnculas que muitas vezes acabam afetando o dia a dia do funcionamento das nossas instituições. Senhor presidente, já concluindo essa breve apresentação que faço, os motivos pelos quais considero justíssima a homenagem que nós faremos em conjunto no mês de agosto, pelos 20 anos de funcionamento do Instituto Politécnico. Tenho certeza que será um encontro bastante positivo, até mesmo porque eu tenho falado isso ao longo dos últimos meses. Nós estamos vivendo transições ao longo do tempo. Tivemos a transição de uma sociedade basicamente agrícola, agrária, para uma sociedade industrial, fortemente baseada na indústria, na mecânica, no setor têxtil, no setor de confecções, e ao longo dos últimos anos, além do fortalecimento desses setores, que tem grandes ícones, como, por exemplo, a Stan, a AGA, como, por exemplo, confecções e fábricas têxteis de grande relevância, nós estamos também fazendo uma transição para a sociedade do conhecimento, onde o sistema universitário, tanto as universidades particulares, nas quais eu tive a honra de ministrar diversas disciplinas ao longo do tempo, quanto também nas universidades públicas. E hoje nós podemos nos orgulhar de termos em nosso território a UERJ, a UF, o Cefet, o CEDERJ, a Universidade de Cândido Mendes, a Universidade Estácio de Sá, a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, não sei se esqueci alguma instituição. Isso denota a força de Nova Friburgo no contexto da construção da sociedade do conhecimento. E, com certeza absoluta, nós transitaremos apoiando todos os segmentos que hoje permanecem atuando fortemente na nossa cidade, mas também nos consolidando como polo universitário, que é uma vocação inegável do nosso município, inclusive com reflexos regionais, estaduais e até mesmo fora do nosso estado. Todos nós aqui conhecemos alunos que vieram para Nova Friburgo e que são de outros estados. Isso significa que nossa cidade tem, sim, características positivas, atrativas e que, bem trabalhadas, podem fazer a diferença. Então, eu agradeço aqui a atenção de todos, peço o apoio para que nós possamos realizar uma excelente reunião solene e retorno a palavra ao senhor presidente, vereador Sérgio Xavier. Muito obrigado. Senhores vereadores, após a discussão única, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto em primeira discussão, de autoria do vereador Marcos Medeiros, que autoriza o Executivo Municipal a implantar os serviços de odontologia na rede pública para os pacientes portadores de necessidades especiais. Solicitar ao vereador Edson Flávio que faça a leitura do projeto. Câmara Municipal de Nova Friburgo, gabinete do vereador Marcos Medeiros, projeto de lei 0061/2009, autoriza o Executivo Municipal a implantar os serviços de odontologia na rede pública para os pacientes portadores de necessidades especiais. Artigo 1º. As unidades de saúde do município, vinculadas
vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde poderão dispor de equipamentos afetos à odontologia em suas dependências, de modo a promover o atendimento a pacientes portadores